Sejam muito bem-vindos a mais um Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para aqueles que pedalam e, claro, para você que é nosso ouvinte, que acompanha nossos episódios, onde eu, Cláudio Tonão, que vos fala, entrevisto, dou pitaco, faço pergunta para dois dos maiores coaches do Brasil no ciclismo e no triatlon. E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto que eu até vou poder dar mais pitaco ainda, hein? Afinal, nós vamos falar de um assunto que, nos últimos, acho que eles vão me ajudar ali, os dois, mas nos últimos 15 anos, talvez, 12 anos, mudou muito. Porque antigamente pouco se falava da tal da relação de marchas, da tal da relação pé de vela, marcha, e ainda mais depois que a nossa querida SRAM, né? O Sérgio vai ajudar a gente com a pronúncia certa. Inventou uns pé de vela diferentes ali, umas coroas diferentes. E comigo, mais uma vez aqui, Ronaldo Martinelli. Começa aí o nosso super episódio daquele jeito que é a sua vinheta, meu amigo. Bora lá, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui bom dia, né? São 4 da tarde. Pois é, cara, o que mudou, hein? Essa tal de relação, os grupos, né? O que mudaram. Quando eu comecei lá a pedalar mais sério, em 1991, eu tenho só 25 anos, tá, pessoal? Não vai achar que eu tenho mais idade do que isso. E até falar, né, da possibilidade que isso deu a várias pessoas poderem ingressar no ciclismo, né? Então vai ser realmente um programa bacana. Vamos falar de história e vamos falar da parte técnica, que é o mais importante. Com certeza, cara. Quando eu comecei a pedalar bem, né? Eu comecei a pedalar velho e, cara, a gente queria uma relação 21. Olha que mocorongo, cara. Eu queria um cassete 21, cara. Ah, era legal ter um cassete 21, pelo amor de Deus. Hoje 21, nem se você der de presente para uma pessoa, ele compra. E para falar também de tudo que mudou e tudo que evoluiu e que já no triatlon já começa-se um movimento de uma única coroa nas bicicletas, meu amigo Sérgio Borges, fala oi para a galera aí, para os nossos queridos ouvintes amantes das duas rodas. Vai lá. Fala, galera, de volta ao Rio de Janeiro, estamos aqui no Leblon. Chuva lá fora, mas é o paraíso. E a gente está um pouco mais feliz hoje, né? Porque o nosso amigo Ronaldo voltou. A gente ficou super triste aqui semana passada, a prantos. Chateou, né? Ficou depressivo. Depressivo, mas agora nós estamos de volta aí. E esse é um assunto muito legal, porque eu vejo, né? Porque eu acho que o triatleta é um pouco mais do que o ciclista em relação a adotar todas as últimas modas que existem, mas muitos deles sabem muito pouco o que eles estão fazendo e acabam cometendo vários erros, né? E o triatlon agora aí está com várias mudanças tecnológicas aí, e uma delas que é usada ultimamente é essa que eles falam de one by, que é essa coroa única na frente, que tem confundido muito aí os atletas que fazem escolhas erradas. Eu tenho vários atletas que acabam comprando um equipamento, bicicleta nova, e depois chega para mim e fala que estava com dificuldade de subir aqui ou descer ali, fazer coisas. Aí até eu explicar o que a relação deles de marcha que eles têm daí eles percebem o erro que eles cometeram, né? Uma outra coisa é você fazer uma troca de equipamento sabendo o que você está trocando, o que poucos sabem, ou você entrar numa coisa totalmente diferente. Inclusive, você vai necessitar de uma nova adaptação muscular aí para poder andar nessa bicicleta do mesmo jeito que você andava antes, né? E é por essa razão que eu uso uma SB20, Ronaldo, porque assim eu tenho 13 pé de velas diferentes e 8 catracas, 8 cassetes diferentes para usar. Eu só abro meu celular e regulo a marcha que eu quero usar na bicicleta. E é a modernidade, né? O que é a modernidade. A minha está chegando também, vamos ver.
Exatamente. Cara, ó, gente, se vocês não conhecem, pô, vale a pena, vai lá no meu Instagram, tem bastante coisa sobre isso, mas logo, logo o Ronaldo também vai postar muito aí, e eu tenho certeza que o Serjão não vai demorar nada, porque se ele mudar para São Paulo, ele não vai resistir, não conseguir andar tanto de bicicleta e vai acabar pedalando no SB20 também. Olha só, gente. Ronaldo, alguém falou alguma coisa? Desculpa. Não. Nada É. a ver. Uma Não, coisa falei com que, certeza. pô, uma coisa que a gente sempre fala aqui no nosso podcast é que, claro, tudo que a gente coloca aqui são pontos de vista, são formas com que a gente entende os negócios. Então, pô, a gente com certeza vai dar algumas opiniões aqui. As perguntas de hoje elas estão bem direcionadas aos dois coaches para ajudar vocês a terem uma melhor desempenho, uma melhor performance na bicicleta. Mas é claro que são opiniões, sugestões e preferências. Você, como diz o Sérgio, né, Sérgio? Você pode ir lá comprar a bicicleta que você quer, velho. Depois você só vai sofrer um pouquinho para se encontrar com ela. Então aproveita esse episódio para você saber mais da opinião desses caras que sabem muito do que falam. E claro, quem sabe você está naquele momento de trocar sua bicicleta, talvez hoje você consiga sair daqui com uma ideia legal. E a primeira pergunta para esses dois caras aí, né, meu? É tipo assim, ó. Essa pergunta é meio que para já quebrar as pernas, do tipo, qual a melhor relação de marchas, Ronaldão? Eu sei que você vai falar depende para quê, mas já que é você, fala da montanha para a galera. Qual é a melhor relação de marcha? Bom, e não é que depende, né? Mas depende muito, entendeu? Mas depende pouco. Eu acho que, sim, ó, basicamente, a gente precisa, lógico, avaliar o nível de ciclista que você é, né? Se você é um atleta iniciante, eu vou te falar, sem sombra de dúvida, que você precisa de uma relação compacta. Principalmente você vai se enfiar em treino. Assim, uma das coisas mais legais do ciclismo é a subida, né? É um desafio. A maior parte hoje dos desafios de prova, eles têm subida, seja na montanha, seja provas que tenham simplesmente subidas curtas, né? Isso acontece muito. Então, se você é iniciante, se ainda não tem o nível de força e o nível de resistência para você fazer um bom pedal, um pedal mais longo, o ideal é você ter sim uma relação compacta ou aquela que te permita, né, você ter uma variação de cadência maior, né? E a compacta hoje é a que mais vai te trazer benefício. Então, se você é um atleta intermediário, você pode... É a mesma história, né? Se você é um atleta intermediário, você pode mudar para uma mid, se você já tem um histórico no ciclismo, e aí a relação de trás, você tem aí um 11:30. É diferente, né? A gente está falando aí do triatlon, né? Que nos casos agora só tem um pé de vela, né? Um crank. E no ciclismo, não. Ainda é normal, comum a gente ter duas relações na frente. E aí, agora a gente já tem 12 velocidades atrás. Mas a maior parte dos ciclistas ainda trabalham com 11, né? Uma mudança de mercado, que isso acontece normalmente e não dá para a gente brigar. O mercado é assim e pode ser que daqui a um tempo a gente já tenha 13, 14 velocidades. Mas aí, voltando ao assunto, o atleta intermediário ele pode mudar para uma relação mid e ter aí um 11:28, um 11:30 atrás. E o cara que já é um ciclista, que, óbvio, já tem um nível mais alto, o cara que é um cara amador que briga pelas primeiras posições, que tem uma relação de peso-potência mais alta, tal, aí sim, esse cara pode ter uma relação standard, uma relação padrão, que é o famoso 53:39 na frente, e atrás o cara às vezes varia. Eu já vi ciclista nível World Tour colocar em etapa de alta montanha, colocar um cassete 32. Então, é normal. Você acha que o ciclista World Tour também não usa? Os caras usam. Eu nunca vi ciclista... Quer dizer, eu já vi um ou outro trabalhando com relação compacta, mas a maior parte deles em etapa de alta montanha coloca o mid com um cassete traseiro com uma possibilidade maior. Tem cara até já usando 34, tá? Então, vai depender principalmente do nível, do histórico do ciclista, né? Então, quanto ele já pedalou, quanto ele já vivenciou
né, uma corrida de montanha, uma corrida que tenha uma prova, um desafio, eu não estou falando de corrida, mas a gente está falando de desafio no geral, e o que ele já vivenciou em relação a isso, tá? Então, por exemplo, se você é um cara iniciante, pegar uma subida muito inclinada, se você não tiver recurso, você vai ter problema, né? Eu lembro, eu frequento aqui para nós, é muito comum, né? Estrada dos Romeiros, eu frequento a Estrada dos Romeiros desde o ano 2000, e nessa época a maior relação que tinha era o 21. O 23 era praticamente um luxo quando saiu. E muita gente não pedalava nessa época, justamente em Romeiros, porque era um treino difícil. Eu lembro de sair com cãibra do treino de Romeiros, assim, de rodo, praticamente todo pedal que eu ia para Romeiros, eu sentia cãibra, e não era porque eu aumentava a intensidade, não, porque era um treino difícil, era um treino que você fazia muita força durante muito tempo. E aí, quando mudou essa história da relação, olha quantas pessoas entraram no ciclismo, quantas pessoas vão para Romeiros, né? Até a estrutura da cidade mudou bastante, né? Nós temos o AI lá agora, o Bike OK, são lugares que abriram justamente para atender os ciclistas. E eu acredito que tenha sido principalmente por conta dessa modificação nos grupos, essa possibilidade da relação que ela te dá para você executar um treino de uma maneira um pouco mais confortável, tá? Então, principalmente, é estudar o nível. Eu acho que a gente tem hoje pessoas que orientam nesse sentido. Quando você vai numa bicicletaria, as bicicletarias sérias já tem pessoas que orientam em relação a isso. E nada melhor do que também conversar com o seu treinador, né, a respeito do que seria, se você vai comprar uma bicicleta ou vai trocar o seu grupo, vai trocar a sua relação, o que seria a melhor relação para o seu nível de ciclista e para aquilo que você pretende fazer com a bicicleta. Maravilha. Pô, já começamos bem, gente. Já começamos com informação assim, ó. Se você vai numa bicicletaria que não fala isso, primeiro, abra os olhos. Segundo, se o seu amigo está indo numa bicicletaria e ninguém falou isso para ele, manda o nosso podcast para ele, que ele já vai começar o podcast sabendo o que ele tem que perguntar, entendeu? Então, tá ligado. Sergião, e o triatlon, velho? O Ronaldo falou um negócio que eu gostei e eu queria até que você comentasse qual é. O Ronaldo falou assim que o legal do ciclismo, né? Acho que foi o desafio do ciclismo, uma coisa assim que ele falou, divertido, enfim. Isso. É a subida, né, Ronaldo? É a diversão do ciclismo é a subida, exato. Cara, eu tô errado ou a diversão do triatleta é clipar e achar que é um torpedo, velho? Conta para nós aí, Sergião. Então, é só uma coisinha para completar um pouco o que o Ronaldo estava falando, que é uma coisa que, às vezes, você que está aí em casa, né, está se perguntando, mas qual será que é o meu nível, né? O Ronaldo comentou aí, falou, dependendo do nível do ciclista, para saber qual o tipo de relação que deve ser usada. E você que está aí em casa, está pensando, fala, qual que é o seu nível para saber se você tem uma relação correta? Uma coisa que eu faço com meus atletas é um teste um pouco básico. Eu falo para eles pegarem uma subida que tenha mais ou menos aí uma inclinação média aí de 5 a 6%, que não é uma inclinação muito forte e também não é uma inclinação tão mínima, é uma inclinação média aí, eu diria. E eu peço para que ele suba no mínimo uma cadência de 75 rotações. Se você não consegue na sua relação mais leve na sua bicicleta, se você não consegue subir nessa cadência mínima de 75, eu acho que para o teu nível de fitness do momento, né, de preparação física do momento, você precisa de uma relação um pouquinho mais leve aí. Então, se você tem um 28, como o Ronaldo falou, você pode ter um 30, um 32, um 34, aí eu acho que todas o Shimano, o SRAM, todos eles aí oferecem essas possibilidades, o que é uma novidade aí. Há 5 anos atrás, a gente via muito pouco, assim, alguma coisa acima de 28. Mas isso aí é uma forma para você ter uma ideia, pelo menos inicial, para saber o que você precisa aí para saber qual que eu tenho nível de fitness. Agora, voltando à pergunta do Tonon, muito triatleta realmente gosta, né, de estar
no clipe aí, né, no aerobar, aí numa posição aérea. Então, o paraíso do triatleta é percursos ondulados ou percursos planos. E eu acho que até no caso do triatlo é um pouquinho mais delicado do que é o ciclismo, porque o triatlo tem algumas considerações um pouquinho diferentes, né? A cadência geralmente usada em provas de longa distância em triatlo também são cadências diferentes da utilizada no ciclismo, né? A gente tem uma tendência em fazer uma cadência mais lenta aí no triatlo, porque a maioria dos triatletas aí não tem uma biomecânica tão eficiente como tem uma de ciclista. Então, na verdade, se você estiver querendo fazer um giro de 95, 100 RPMs, aí você vai estar, na verdade, gastando mais energia por falta de eficiência mecânica. E a gente vê aí vários atletas aí de nível profissional em Ironman aí fazendo 75, 78 RPMs. Então, como você está fazendo uma rotação mais lenta, você necessitará de uma relação, principalmente de coroa, maior. Então, no triatlo é muito comum a gente ver coroas aí maiores do que as conhecidas 53, 39. Eu mesmo sempre competi com 55, 42, porque eu gostava muito, eu pedalo numa cadência mais lenta e gostava de ter vantagem das descidas também, né, de continuar pedalando, pelo menos ter uma cadência suficiente para poder pedalar na descida. Então, foi por isso que, na verdade, gente do triatlo e até alguns atletas já no ciclista, no time trial, começaram a usar as relações maiores atrás, porque os atletas não queriam perder a capacidade de ter uma coroa grande na frente. Então, na verdade, os triatletas aí começaram de uma forma bem cedo aí a usar uma relação 11:30, 11:32 atrás, para justamente poder ter uma 55:42 na frente e não ter muita perda em relação à subida. Então, essa inovação aí começou a ser usada muito pelos triatletas. Hoje em dia é muito, muito comum você ver aí triatletas profissionais usando 56, 42 ou 44 na frente, com 11:32 atrás. Então, é uma relação bem comum hoje em dia e é o que oferece uma boa variedade, né? Eu não sei se a gente vai falar depois aí sobre as outras variações, ou não. Da uma coroa. Não, vamos falar sim, cara. Ela pô, assunto em alta, a gente tem que trazer na pauta, né, meu? Até rimou o negócio aqui, entendeu? Cara, o Sérgio, só para você, se não me engano, o Ronaldo pode me ajudar aí, cara. O Gana, o Filipe Gana, acho que ele rodou de 60 esses tempos atrás, não rodou, Ronaldo? 58, acho que 58, né, cara? Ele rodou de 58, mas numa crono totalmente diferente, onde tinha maior parte, predominantemente descida. Então, ele rodou com uma coroa bem maior, né? Nesse caso, eu não tenho o que fazer. Porque o bicho tá, Também, ele tá quebrando as barreiras do negócio. Isso aí, é que muita gente que está ouvindo aí nem passou, nem sabe da existência, mas nos anos 90 aí, onde no triatlo era muito famosa a gente usar as bicicletas aí de aro 26, de 650, e essa bicicleta pequena, eu cheguei a competir no Havaí, em Kona, com uma relação 58, porque quando você usa um aro 26 atrás, você também precisa de uma coroa maior. Então, existem outras variações que eu não comentei, porque como não existem mais, é muito do passado e talvez não interesse muito, mas se for... Não, comercialmente, não tem, por exemplo, que os caras usam no World Tour, é difícil você encontrar para vender numa bicicletaria. Uma coroa 54 já é difícil encontrar. Na verdade, hoje em dia, uma coroa, seja ela qual for, os caras já estão com dificuldade de encontrar por conta dessa questão da pandemia e tal, que explodiu as marcas simplesmente não têm equipamento para vender, né? Esse é um ponto importante também, a gente tem que falar. Mas se você quiser alguma coisa acima de 53,
um crank 54, por exemplo, é muito específico, não é em todo lugar que você vai encontrar. 56, 58, então, isso Não, é. é Eu, raridade. Você imagina em 1998 eu tentando achar uma coroa 58, Ronaldo. eu acho que você botou uns dentinhos soldados lá, Sérgio. Você soldou uns dentinhos lá para dar 58 em 1996, cara. Não, Ó, eu, a gente brinca, mas tem aquele brasileiro, acho que é Evandro Portela, que ele bateu o recorde de velocidade. Não sei se vocês lembram disso. Ele foi atrás de um Porsche, sim. né? E ele chegou a 220 quilômetros por hora, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me desculpem, mas eu sei que ele chegou a 200 quilômetros por hora, ponto, né? Atrás de um Porsche. E esse cara, ele usou, se eu não me engano, uma coroa 60 ou maior do que isso, porque para você atingir essa velocidade, não tem como você usar uma coroa menor do que isso, né? Então, É, o cara, imagina que ele deve ter chegado a uns 200 RPMs e com uma coroa 60 a 200 quilômetros por hora, cara, porque não dá. Imagina você com um compacto tentar chegar a 200 quilômetros por hora atrás de um Porsche, né? Com certeza. Ó, eu vendi a minha TT, cara, e eu consegui achar isso que você falou, Ronaldo. Vale reforçar, gente, você que está nos ouvindo. Se você for procurar coroas originais ainda, vamos supor, você usa um Shimano ou o SRAM que o Sérgio falou, gente, para nós é o SRAM, tá bom? O SRAM para nós, cara, é quase impossível. Eu achei uma Dura-Ace 55, Ronaldo. Sabe aquele, acho que era 9100, aquela prateadinha. Eu achei Sim. uma 55 e a minha TT ficou originalzinho, Dura-Ace Não, ó, 55, 39. desculpa até te Não, manda aí, atrapalhar. cara. Eu, Manda eu aí. fui atrás aqui, né, na internet. O Evandro Portela, ele chegou a 200 quilômetros por hora, ele usando um cassete 11. Chuta aí quantos dentes tinha a coroa dele. Vamos ver se vocês vão dar uma chutadinha perto, vai. Cara, eu vou eu falar acho para que é você que mais, né? eu acho que tinha 68. perto de 80 dentes, velho. Cara, 105 dentes. Puta que pariu. Ó, era quase era uma bacia, meu. Era É, 105 dentes. Acho que não tem como, né? Ele bateu o recorde, era 200, não 220, tá? Mas aqui falaram, ele conseguiu com uma coroa de 105 dentes, né? O tamanho da pedalada representa uma pedalada que ele andava 32 metros. Pra vocês terem uma ó, ideia. Uma foda, pedalada. hein? É. Mas é Animal, Ó, tem legal a você foto ter. aqui, tem a foto do cara, vou colocar aqui para quem for assistir o YouTube. Dá para ver a panelinha dele aí, ó. Ô, Ronaldo, bota uma foto dessa bike aí no post nosso lá, na nossa thumb, tá ligado? Vou Tipo, colocar, vou colocar. Não, é. desculpa, eu até falei também que era um Porsche, não, ele ficou atrás de um Subaru WRX com motor turbo de 300 cavalos e uma carenagem de policarbonato, né, feita especialmente para ele bater o recorde. É Porque ele tudo ficou no, maluco. no vácuo total, né, cara? Tipo, Não, a tudo é estrutura uma fechou casa. ele. É. É. Eu até Eu postei vi. esses dias no Stories, fizeram a mesma coisa com uma menina correndo. Eu não entendi nada, cara. Botaram um Porsche numa pista de corrida e a menina batendo coisa de velocidade lá atrás da Porsche carenada, né? Não É, entendi nada. Pô, cara, o só para a Sérgio depois me gente. explica isso aí, porque Não, Meu, eu não tem entendi um nada. vácuo, né? Por isso que o pessoal fez quando aquele quebraram as ó, 2 horas na isso que eu ia maratona, falar, eles as 2 horas usaram. da Ineos lá, que a É. Ineos É, quebrou o recorde da corrida, né? existe isso. Mas agora, só voltando aí nesse assunto que o Ronaldo estava falando, que é engraçado, né? A gente está usando como exemplo aí esse rapaz aí que bateu recorde, mas, por exemplo, se você for olhar, né? Quer dizer, o que me motivou a trocar a minha relação por uma relação maior foi para eu aproveitar um ganho da volta de Ravi lá no Ironman do Havaí, porque você chega aí fácil, numa velocidade de uns 70 quilômetros por hora, e eu lembro que para manter pedalando naquela descida, eu tinha que estar pedalando numa cadência aí acima de 105, 108 RPM.
não só eu não tinha eficiência mecânica para pedalar o tempo inteiro, né, nesse sentido, mas também tinha um desgaste cardiovascular maior de ter uma cadência tão alta. E já colocando uma relação de 55, 11, por exemplo, ao invés de 53, já dava para cair essa cadência aí para uns 90, acho que 95, mais ou menos RPM, 92, não lembro exatamente. Mas eu conseguia pedalar o tempo inteiro, a descida inteira, e quer queira que não, lá você acaba ganhando aí 5, 6 minutos numa descida. Quer dizer, acaba sendo uma coisa relevante numa prova dessa, né? Se você, sabendo que você vai fazer uma prova que vai ter uma descida bem longa, né? Muitos estão passando, não, aí eu fico só só relaxando, dando um coaching e descansando na descida. Mas você tem uma descida que 19 milhas, são 30 quilômetros, como é o Ravi, se você for descer só descansando a volta inteira, você vai perder muito tempo. Então, está num campeonato mundial, que você quer estar procurando resultados, então você também tem que né, procurar ver onde você vai ganhar. Ainda mais um atleta mais pesado como eu, que tem um ganho na descida, entendeu? Então, vale a pena você estudar a sua relação de marchas aí para aproveitar realmente de uma forma melhor possível. Cara, não, eu imagino, né? Tudo no profissional tudo conta, né? Como diz, né? Every second counts, né? Tipo, meu, todo segundo, todo quilômetro, tudo que você puder ganhar ali, você dá um jeito, né, cara? Hoje as rodas exercem uma influência muito grande, a própria aerodinâmica dos quadros, sei lá, todas as peças estão muito ligadas, né? Manda lá, Ronaldão. Não, e até para. A gente tem um episódio que a gente falou sobre cadência, né? Então, quem quiser ouvir lá é bacana. A gente fala bastante disso, porque também tem total influência a isso que a gente está falando hoje. Eu, assim, ó, daquilo que eu tenho como experiência, os caras que começaram a pedalar até há 10 anos antes, né? Tirando, de repente, um histórico que você teve pequeno, lá na adolescência e tal, mas os caras que começaram a pedalar agora, na última década, eles têm uma tendência meio que natural a pedalar com cadências mais altas, tá? Eu noto isso. Quando eu pego um cara que eu vejo que ele está na montanha pedalando 80, 85, às vezes 90 RPM, eu pergunto pro cara, quanto tempo faz você pedala? A maior parte deles falam de 5, 6 anos, 4 anos, tal. Então o cara é meio recente no ciclismo. Por quê? Porque ele já pegou uma relação, uma condição de relação melhor do que quando eu, por exemplo, comecei. Se eu pedalar numa cadência muito alta, acima de 80 RPM, que nem é tão alto assim, eu não me sinto tão confortável quanto numa cadência de 70 e 80 RPM, né? Então, isso vai muito da história do ciclista, né? A cadência também influencia bastante. Então, se você... Eu noto que os caras que têm mais história, que eu digo, os caras que já pedalam há mais tempo, que vivenciaram, começaram no esporte, trabalhando com cadências mais lentas, eles têm uma tendência natural a pedalar com cadência mais lenta também, tá? Mas óbvio que isso não é regra, né? A gente tem pessoas que também já pedalam faz tempo, que curtiram pedalar com cadências mais altas. Mas quando eu vejo história, né? Então eu já contei isso também, a minha principal atleta, que era a Nadine, alemã, se você falasse para ela pedalar acima de 65, 70 RPMs, era a morte. Ela não se sentia bem, né? E aí sim, para esse tipo de atleta, para cara que tem esse sentimento, o ideal é você investir numa relação sim mais pesada. Seja numa parte, num pedal que você vai fazer que é plano, seja num pedal que tenha subida ou que tenha montanha, né? Então, isso também depende do quanto o cara se sente confortável ou com uma cadência mais lenta ou com uma cadência mais acelerada. É engraçado que você está falando isso, porque é verdade. Inclusive, eu até uso, há um tempinho atrás, inclusive eu até falei muito isso num artigo, que essa nova geração, na verdade, estavam formando ciclistas que estavam muito mais se baseando no treinamento cardiovascular do que no treinamento muscular. Na verdade, o que você está falando, na nossa época, a gente não tinha
não tinha escolha, né? A gente não tinha relação. Eu tô com uma bike aqui que é de 93, uma Look, que a relação era acho que é 6 marchas, um campanholo de 6 marchas que ela tinha. E eu fui pedalar com essa bicicleta um outro dia. E sempre voltava em San Diego, na minha casa, na mesma subidinha. E é engraçado, né? Como muito disso é mental. Porque, na verdade, eu subia a mesma subida, só que a minha marcha mais leve nessa bike era uma 21, e na minha bike normal é 28. E, para falar a verdade, eu não senti muita diferença, eu só fui descobrir depois. Falei, nossa, agora que eu vi que essa bike está com a 21. É que a gente tem uma memória muscular tão grande, né? O Tonão estava falando aí, né, que pô, a gente tem uma 21 aí, era um luxo, porque a gente estava acostumado, eu lembro muito, até quando eu cheguei em San Diego, no meio dos anos 90, a gente fazia as montanhas aí de 8, 10, 15 quilômetros, e aí e tinha que subir numa rotação de 60 RPM, porque simplesmente não existia uma marcha mais leve para mudar, ou seja, então a gente não tinha uma opção. Só que o que isso fez, né, foi desenvolver aí uma força muscular constante, né, que é muito importante aí principalmente para o triatleta, mas também para qualquer ciclista, que aí nos carrega aí até hoje, né? Então a gente tem essa capacidade. E eu estava subindo a Vista Chinesa aqui outro dia, e eu provavelmente, de todo mundo que eu vi subindo lá, eu era o cara que estava com a cadência mais baixa, eu acho, subindo a Vista Chinesa. Mas tem muito atleta que não tem esse desenvolvimento muscular e não consegue, né? Não tem essa força para conseguir subir numa marcha mais pesada, né? E isso que eu falo, né? Eu acho que os atletas têm que fazer um desenvolvimento de força maior, porque é muito fácil, né? Se mudar para uma marcha mais leve e subir, né? Do que tentar, né? Não, e é só você pegar o vídeo do Fausto Coppi subindo em 1950 e pega o Froome agora subindo nos anos 2000, 2010, aí, 2015. E a diferença é gritante. Mas porque os caras não tinham, em 1950, trocava com a mão, né? O cara ia lá, pegava a corrente e aqui dava um jeito de trocar com a mão. Né? Então mudou isso e obviamente que mudou a cadência, né? Mudou a relação, mudou o nível, às vezes até vamos falar o nível de sofrimento do ciclista em relação a uma subida de alta montanha, uma época aí da vida que você sobe mais de 1000 metros. Então e possibilitou, como eu já falei, muita gente de entrar no ciclismo e desenvolver isso com o passar do tempo, com o treinamento, né? Então acho que é um negócio bem importante a gente entender também a história, porque às vezes o cara que já tem um certo tempo no ciclismo, ele acha que ele tem que mudar, né, a cadência dele, porque você vê os outros ciclistas que estão entrando, que estão se desenvolvendo e tal, vê esses caras pedalando com uma cadência mais acelerada, né? E tinha, lógico, essa lenda aí do Armstrong, do Froome, caras que pedalam com uma cadência muito mais alta, e que aí todo mundo achou que por causa disso que eles eram bons, né? Simplesmente por causa de uma cadência, e não tem nada a ver isso, né? Então tem que levar muito em consideração essa parte histórica, né? E a história do ciclista, o que ele carrega, né? Da infância, da adolescência e até início da fase adulta, né? Em relação à prática do esporte. Cara, eu comecei a pedalar, como eu disse, muito velho, então eu nem sabia que existia esses negócios. Eu só fui saber que existia uma relação diferente o dia que eu empurrei 4 quilômetros a bicicleta no Paiol. Foi lá que eu descobri. Eu pedalei 10 anos com a mesma... Eu não sabia nem que tinha tamanho de pé de vela diferente quando eu comecei a pedalar uns anos atrás. Eu só pedalei com pé de velas diferentes, cara. A primeira vez que eu fui para a França, eu até assustei, cara. Que a primeira vez eu fui subir o Ventoux, o cara me deu uma bicicleta compacta. Eu quase caí, Ronaldo. Quase caí. A hora que eu joguei 34, eu fui pedalar, eu quase caí, cara. Porque eu pedalava indoor e 50 39 a vida inteira. A hora que eu dei a primeira pedalada 34, eu achei que eu ia cair. Só que a hora que eu estava no meio do Ventoux, eu estava chorando, já falando, tipo, pô, essa subida não acaba e minha perna tá doendo, entendeu? Então, tipo...
Isso também é legal. Agora, uma coisa que eu queria falar, vocês falaram umas coisas aí sobre toda essa evolução, né, cara? E eu não sei, né, qual a opinião de vocês sobre isso, mas eu vejo que às vezes é mais fácil, como o Sérgio disse, a gente fazer com que a pessoa consiga realizar de outra forma ao invés de melhorar o que ela precisa melhorar. Às vezes na corrida também é assim. Os tênis começam a ficar com a sola traseira muito alta para amortecer, onde na verdade a gente devia correr barefoot, né, cara, que é o movimento da corrida com uma técnica mais eficiente. A bicicleta foi igual, né, Ronaldo? O que aconteceu nos últimos 10 anos que você falou é que as marcas nem mandam mais standard para as lojas. Você não vê mais bicicleta standard. O cara foi lá, comprou a bicicleta, ou ela é, na maioria das vezes, 50-34, em salvas exceções, quando você escolhe, mid, 52-36. E aqueles bitelão atrás, né, cara? Tipo, 30 atrás em quase todas as oportunidades, né, cara? Depois que os 30 surgiu, né, 32, parou-se. O 28 também já virou uma lenda, né, cara? Já Não, virou é uma lenda. 34, agora tem 34, mas eles já devem estar trabalhando para jogar isso para um 36, um 37. É certeza Como que você as disse. marcas estão trabalhando para isso. Que foi o que você disse. O 13 velocidades. Infelizmente, a indústria acabou nivelando o ciclista por baixo, né? Não, ela quer O que você está vender, né? falando. Na verdade, ela quer vender, então ela põe porque, ó, Ronaldo, você falou do 13, né? O Eckhart, né? Acho que é Eckhart que fala o nome, aquele campanholo novo de Gravel, já é 13. Ele já é 13, né, cara? Para vir para o speed, para vir para o road, cara, para mim, ó, assim, ó, ou a Campanholo lança agora, nesse meio de ano no Tour de France, porque geralmente as mudanças vêm no Tour, ou ela lança no que vem, porque a Shimano acabou de lançar o 12, é a hora dela dar o pulinho, porque a Campanholo está sempre um pulinho para frente no número de marcha, né, cara? Sempre, a vida inteira, desde que eu conheço o ciclismo, ela está sempre um dentinho acima, ela está sempre uma coroinha acima lá atrás. E com medidas diferentes também, né? 11,29, 11, eles tinham 27, enfim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O Sérgio falou, né? Pô, nós ficamos meia hora. Tonon, você falar. estava falando isso, você vê que a SRAM, né? Desculpa, eu tenho que falar correto, porque senão o Sérgio vai me corrigir. Ela lançou, né, esse de 12 velocidades. Eu não lembro qual que era a relação, tá? Mas tem uma relação que agora o cassete deles é 10, né? O menor. E tem uma relação que equivale ao 53,39, entendeu? Então eles fizeram uma relação menor, que é um pé de vela, se eu não me engano, 42 ou 48, eu não sei agora. Eu tenho esses dados completos aqui para depois te falar. Então manda lá, Sérgio, porque isso é um negócio legal. Porque hoje você não tem, talvez, a necessidade de colocar um 53,39, você tendo 12 velocidades, você consegue transformar num pé de vela standard, né? Usando a relação, obviamente, a relação correta de cassete também, e você não tem mais. E eu acho que esse é o fim. Daqui a pouco não vai mais vender para o consumidor final, esse ciclista amador, pé de velas com 53,39, né? Eu acho que só se o cara pedir, mas eu acho que o futuro, muito próximo, por sinal, vai ser esse, né? Uma relação que tenha... se não me engano, seja inteligente. Eu acho que essa relação acho que é 50-37, não é, Sérgio? 48-37, 50-37, não é o equivalente 48-36. 48-36. É isso aí. Depois eu tenho até os dados aqui para explicar um pouco para o pessoal aí essa coisa. Falo já ou não? Fala, manda ver. Pode falar, cara. Pode falar, manda ver. Então, bom, o que o Ronaldo estava falando aí é uma coisa realmente que a SRAM começou, mas na verdade quem deu um passo um pouco mais avante aí nessa história foi a Rotor. Eles têm um sistema também de marcha de 13 velocidades já há algum tempo. E eles vêm batendo nessa tecla aí. Eu acho até que eles fizeram isso antes que a SRAM. Mas eu não tenho certeza absoluta para não falar besteira aqui, mas eu fui patrocinado por eles um tempo, eu já uso a Rotor há muito tempo, então
sempre fiquei sabendo de umas novidades deles, mas eles foram aí os pioneiros em vender essa ideia, né, desse one bite, uma coroa na frente. E, inclusive, no website deles, eles explicam em detalhes, né, por que é mais eficiente você ter uma relação só do que duas, né? E é interessante, se vocês que estão ouvindo, que não sabem, né, porque a gente fala, a tua bicicleta tem 22 velocidades. Só que, na verdade, já de cara, dessas 22 velocidades, né, ou possibilidades de marcha, só 19 delas são únicas, que 3 já são similares, né? Por exemplo, a primeira, por exemplo, se você for colocar, deixa eu lembrar aqui, na 53,19 seria mesmo que a 39,17. Então, e existem várias outras. Seria, deixa eu ver outra aqui, que é, se eu não me engano, a 53, 53,21. Não, desculpa, a 53,23 é muito parecida com a 39,17, por exemplo. É quase, não dá para perceber a diferença. Quer dizer, então, na verdade, já existem, dessas 22 possibilidades, na verdade, só são 19, porque as outras se anulam aí, né? Que você consegue a mesma relação com a variação entre a 53 ou a 39. Estou falando aí do básico, que seria 53,39 na frente, com a 11,28 atrás. Boa. Só que, Ou seja, só para ainda pôr um. Ou seja, e só para pôr um parênteses, gente, se você quiser uma boa vida útil da sua corrente, do seu câmbio traseiro, você também não vai ficar cruzando muita corrente ali, entendeu? E alguns câmbios eletrônicos já nem permitem mais que você cruze a corrente, ele muda a sua coroa direto. Então, vai lá, Sérgio, na prática. E na prática, na verdade, que é ainda mais interessante, você só tem 14 possibilidades, porque o que acontece, para quem pedala sabe disso, né? O que acontece? Você realmente você está no volantão pedalando. Aí você vai diminuindo a marcha até um nível. Geralmente, se você tem uma 11,28, aí você vai diminuir, aí vamos dizer, até a 23, vai. Você não vai, como o Tonon está falando, você não vai deixar chegar até a 28 para cruzar. Na 25 vai ficar meio risco de dar um pulo muito grande da corrente. Então, chega na 23, você vai cambiar. Então, quando você vai cambiar na 23, na verdade, você já vai cambiar para 39,19, porque você não vai voltar tudo para cima, né? Quer dizer, você tem que pensar o que você vai fazer na prática quando você está pedalando, né? Você não vai mudar totalmente o cassete do pequeno para o grande, de trás para frente, fazer uma variação muito grande. Você vai tentar achar uma coisa mais próxima, mais rápida para você mudar no momento. E isso que acontece com a maioria das pessoas que pedala, né? Você não vai tentar achar exatamente aquele dentinho com a menor mudança. Então, na verdade, essa possibilidade acaba caindo de 22 para 14, né? E possibilidades. E daí, quando você vê um Eckhart aí da Campagnolo com 13, mesmo a Rotor, que tem 13 marchas atrás, então você indo de 14 para 13, você só vai estar perdendo uma possibilidade de mudança entre ter duas coroas na frente e ter uma coroa. Então, o pessoal começou a pensar já na possibilidade de começar a usar apenas uma coroa na frente. Agora, é muito importante entender, né, essa relação, né, para poder usar uma coroa na frente. Se você for usar, por exemplo, 50, como o Ronaldo estava falando na frente, para ter uma possibilidade semelhante a 28, você teria que usar 39 atrás. Então, isso é muito importante, porque eu vejo gente fazendo esse erro muito no triatlo. O pessoal vai comprar, isso aí é um erro
de quem está vendendo a bicicleta, exatamente, porque se você fala vender uma bicicleta com 10,36 e colocar um volantão de 50 na frente, na verdade, o atleta vai ter uma marcha mais difícil, ou seja, mais pesada do que a 39,28 atrás, entendeu? Então, para ser semelhante, você teria que estar numa marcha mais alta. O que é mais recomendado seria a 48 com a 10,36. E mesmo assim, isso eu não aconselho para um atleta iniciante. Isso aí já seria para um atleta aí no mínimo intermediário, já com alguma experiência. Ou então, eu aconselharia começar com uma 46 e 10,36 atrás, porque é mais difícil achar o 10,39. 10,36 e 32 são os mais fáceis. Agora, a vantagem desse sistema é que é muito mais fácil você trocar. Você pode ter duas coroas, uma de tamanho 48, uma de tamanho 46, e dependendo do percurso onde você vai pedalar, você pode facilmente trocar essa coroa aí da 48 para 46 e fazer essa adaptação. Existe, inclusive, se você olhar, eu acho que a SRAM também tem, mas a rotoramerica.com, se você olhar, tem aí a relação e a compatibilidade de todas essas relações aí para você acompanhar. E isso, logicamente, o tamanho da roda, né? Estamos falando de horas de roda 700 e usando como exemplo aí um pneu de 25, porque é o que a maioria das pessoas usam, porque o tamanho do pneu, tudo isso também vai dar uma diferença. Não tão grande, mas é bom vocês entenderem que existe essa diferença. Então, é legal vocês darem uma olhada para vocês poderem entender essa relação. Mas, basicamente, é possível, se você estudar direitinho a relação e o seu nível de fitness, é possível você usar. Eu provavelmente, se eu voltasse a competir, eu usaria, porque tem vários outros benefícios, né, que o Tonão está falando. Não tem mais o risco de cruzar a corrente, né, o câmbio, né, de cair corrente na frente diminui. Isso aí são umas coisas práticas, né? Um outro motivo porque o pessoal está usando, porque como é que fala, o atrito da corrente é bem menor também, porque já é colocado numa posição que não tem muita cruzada da corrente, então o atrito é menor. E o pessoal também, logicamente, fala que existe um ganho aerodinâmico, que não tendo aí o câmbio dianteiro também é um pouco uma coisa a menos para bater o ar, né? Quer dizer, eu não acho isso tão relevante, mas para alguns atletas profissionais aí acaba sendo relevante, mas é uma coisa legal. Muita bicicleta de ponta aí do triatlo já estão vindo com uma coroa só, então você tem que entender aí o que isso significa para você na hora de comprar. Se você quer ter alguma coisa semelhante ao 53,39 e a 11,28, eu aconselharia um 48, 10,36 como relação. Cara, gente, vocês viram, né? Às vezes a gente acha que é só comprar o pé de vela, né? Que é só comprar o pé de vela e a gente vai lá, comprou uma bicicleta e usa. Olha quanta coisa importante você tem que observar na hora que você vai comprar o pé de vela, na hora que você vai comprar sua bicicleta, na hora que você vai escolher sua bicicleta, né? Perguntar, pô, se o vendedor não sabe, cara, se seu amigo falou mais uma vez, manda esse podcast para o seu amigo que está em dúvida em qual pé de vela comprar. Eu, Cláudio Tonon, nunca usei um pé de vela diferente de um 53,39. É o que tem aqui na minha bicicleta. Quando eu falei na Itália e na França, eu usei 34, mas se eu pudesse, eu compraria um mid, Ronaldo. Essa seria a minha. Cara, eu curti demais o mid compact. Eu gostei, eu subi o Carpenha lá 7 vezes com o mid compact. 7 km para 12 de média e 11 de média. Subi de 36,28, tudo bem que eu me arrependia toda vez que eu estava na metade, entendeu? Mas, pô, gente, ó, com muito orgulho eu digo que minhas últimas pedaladas em Romeiro foram de 53,21 de cabo a rabo, tipo, eu não desci volante e não subi acima da 21.
Então dá para chegar lá. Eu gosto da ideia do Serjão, que com o treino a gente chega lá. O Ronaldo e o Sérgio estão aqui para treinar vocês. Para você que está aí, não tem um treinador ainda, meu, pega esses caras para mostrar para vocês que é possível. Agora, Ronaldão, uma dica para quem está ouvindo a gente em relação a qual, depois de toda essa aula aí que o Sérgio deu, que você disse lá no começo, pô, você abriu muito bem o podcast falando sobre os levels, né, os níveis de condicionamento. Qual a dica principal você daria para o cara que vai lá comprar uma bike? Enfim, ele vai. Não sei. Fala aí, eu gosto de falar quando você fala, né? Que eu mostrei a xicrinha, você que está vendo, minha xicrinha do Outroot. O cara chegou para você e falou: Ronaldão, eu quero fazer um Outroot, é meu sonho, eu quero que você me treine. Qual a dica que você daria para ele comprar a relação para ele fazer essa prova, cara? Para o Outroot, cara, o que der para ele fazer para ter recurso, mesmo cara bem treinado, alguns caras, eu indico o compacto, tá? Eu ando de compacto, eu vou para o Outroot de compacto, eu gosto de ter a maior relação no cassete também, se der para colocar o 34 eu coloco, se não o 32 já me atende bem, né? Eu tenho entre 80 e 82 quilos, sempre oscilando, sou um cara pesado para subir, para mim é um desafio, e como a maioria dos ciclistas amadores tem acima de 75 quilos, eu também sugiro, se você for para uma Outroot, uma prova em etapa, que você coloque sim o compacto, sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma. Acho que assim, vergonha é você não subir. Vergonha é você chegar no meio da montanha e falar assim, cara, eu devia ter ouvido o meu treinador, deveria ter ouvido alguém que pediu, falou para mim, coloca o compacto, porque em algum momento você vai precisar. Vai subir 3, 4 montanhas no mesmo dia, cara, não acha que você é o super-homem, porque até os ciclistas, olha só, isso acontece muito. Os ciclistas nível World Tour, hoje você tem a possibilidade de colocar uma coroa maior, então os caras às vezes colocam uma 53, a maior, hoje tem, né, essa possibilidade, e colocam um crank ali escondido de 34 dentes. Né? A queda da corrente ela é grande, mas sei lá que mágica que os caras estão fazendo agora, que a corrente está caindo certinha lá no 34 e aí te possibilita, quando você precisa de um passo maior, você tem uma coroa maior, né? Tem aí o 53, e quando você precisar de recurso para subir, aí você tem uma coroa menor, que é o 34, tá? Mas o que eu acho que influencia bastante. É que o câmbio dianteiro melhorou muito, né? Eu lembro que antigamente, lá nos anos 90, era muito difícil você conseguir, quando eu tinha aquela coroa 2056, se eu não colocasse no mínimo 44, eu não conseguia fazer a troca de câmbio. Ela não subia, né? Não, naquela época, eles recomendavam que a diferença do crank menor para o maior não poderia ser maior do que 14 dentes. Isso, eles exatamente. Recomendavam isso, né? Mas hoje em dia, com a entrada do câmbio eletrônico, a gente não tem problema de regulagem, né? Então, o câmbio ele cai, ele vai certinho e é muito difícil o câmbio eletrônico desregular. Se ele desregula... Até o câmbio manual, até o câmbio mecânico melhorou muito também. Também, mas se você tiver, por exemplo... o problema às vezes não é nem o câmbio, mas se você tiver um cabo que afrouxou, aí você tem um problema de regulagem. Sim. No caso do câmbio eletrônico, cara, o da frente mas é muito difícil de desregular. O de trás, às vezes você tem aí um problema, né, na gancheira e ela dá uma entortadinha, tal, aí você tem que dar uma reguladinha. Mas o da frente, cara, é muito difícil de mexer. Então, você tem essa possibilidade agora justamente por causa disso. Se eu tiver que sugerir para você fazer isso, você que é um cara que gosta de no plano rolar mais e ter uma passada mais forte, você pode fazer isso, né? Porque os BCDs hoje te permitem, você antes, quando você tinha só 110, e aí de 110 para 130, ou você tinha compacto e standard, ou você tinha, desculpa, o mid ou standard, ou você tinha o compacto.
Hoje em dia, Exato. não. Hoje em dia, você consegue colocar, porque é meio padronizado, aí você consegue colocar o crank menor com o crank maior, né? E aí a regulagem, ela fica boa, mesmo assim. Então, é uma É. possibilidade também. Mas, do menor, para um cara que vai para uma alta montanha, quanto mais recurso ele tiver na subida, melhor é. Quanto mais sobrar, melhor é, né? É sempre ruim você estar subindo ali, aí você dá mais uma ticada ali no câmbio e não tem mais nada, né? Já foi tudo, já entrou tudo que tinha para entrar e não tem mais recurso, né? E de repente, quando você está ali precisando, você tem mais uma, duas marchas que você pode usar. Pô, isso para quem está ali pedalando no sufoco é uma mão na roda, né? É um benefício. Nossa, Já que o, eu já já que o senti Tonon várias gosta, vezes isso, Ronaldo. Já senti várias vezes essa coisa de tentar mal uma marcha e ela acabou. Puta que o pariu, velho. Não é só você, cara. todo Todo mundo. ciclista, É. né, que se preze teve o mesmo problema que você algum dia. Entendeu? Nossa. Manda lá, Bom, Serjão. já que vocês gostam de números, vamos lá, para vocês verem uma coisa que é legal, interessante. Aliás, isso aí, já que se vocês forem aí aficionados aí em dados, dá uma olhada no website chama bikecalc.com, que você consegue colocar qualquer relação, qualquer coroa e você consegue calcular. Mas só para a gente fazer essa brincadeira aqui, o Ronaldo estava falando, a gente está falando aí do compact, que seria 34, do mid, que seria 36, e o normal seria 39. Para vocês terem uma ideia, se você tiver numa 39,28 e você for mudar para uma compact, que seria um 34, seria o equivalente, porque seriam 2,93 metros, seria o equivalente a mais ou menos a 34,24, né? Alguns têm 24, alguns têm 25 ou 23. Ou seja, se você tiver uma corinha de 34, você ainda provavelmente teria aí mais umas duas marchas mais leves para trocar do que você teria com uma 39,28. Não sei se isso faz sentido, mas mais ou menos se você tivesse na 25, aí você ainda teria uma 27, não sei qual é, 27, 28, dependendo do cassete. Mas só para você ter uma ideia, seria aí mais umas duas trocadas de marcha. Se você tiver no mid aí, que seria 36, no mesmo, falando o mesmo, 2,93, seria mais ou menos equivalente a 36, 26. Ou seja, você teria aí mais uma marcha mais leve para trocar acima do 39. Mais ou menos, então, aí numa regra aí de, como a gente fala, uma rule of thumb, aí, uma regra de dedo lá que falam os americanos, no 39,28, se você mudar para um 36, você tem mais uma marcha leve, se mudar para o 34, você tem mais duas marchas leves. Mais ou menos generalizado aí. Fala aí, né, Ronaldão? A hora que você está no meio do mortirolo, que você tem uma rampinha a 18 graus, ou você está lá chegando no topo do Estelvio, depois de quase 20 quilômetros, e você tem duas curvas a 14 graus, ou, né, do lado de Prato, que você sobe quase 10K a 10 graus de média, né, aquele finzinho, aquele caracol do final, essas duas trocas de marcha farão toda a diferença na sua vida. Fala aí, né, Não Ronaldão? precisa ir longe, cara. O pessoal, a turma que fez o paiol aí no Giro de Paiol, Itália, paiol. eu vi caras que não tinham, provavelmente não tinham experiência nenhuma, e estavam subindo de 53, 39 e 25 atrás. Eu olhava para o cassete do cara, falava, amigo, você está mal informado, né? Ou você se julgou Superman, né? Para fazer essa Eu subida. me Se julguei o estiver bem Superman e informado, empurrei, tá ligado? não, o cara deve estar informado ou sobre o que era o paiol ou sobre o que ele tem que usar de relação para subir o paiol. Então, um dos dois equívocos ele cometeu, né? Eu cometi E a os mesma dois. coisa acontece. Eu cometi os Não, dois. não. Eu cometi Você os vê, dois. mas é importante o que aconteceu com você, acontece com muita gente. É a desinformação. Quando você vai para um evento, você tem que entender a montanha, qual o nível de inclinação, quanto tempo mais ou menos você vai fazer a subida, qual a metragem da subida. Então,
pessoal que acha que é só subir e pronto, acabou, e aí tem uma diferença de uma subida de 200 metros e uma subida de 25 quilômetros, que o cara às vezes não entende, né? É uma diferença tão grande e o cara não se informar qual é a relação que ele tem que usar. Eu lembro que o pessoal da Altiroute mandava, inclusive, isso porque nos primeiros 2 anos, quando eles não mandaram essa informação, foi muito cara desavisado fazer a prova. E o cara parava na metade. O cara entrava lá no caminhão do prego, né, que a gente chama lá, o cata, como é que chama? Isso tem um monte de nome aí, né? Cada um dá Vassourão, um, vassourão, o vassourão, vassourão, vassourão. né? E então eles usaram tanto o vassourão que nos outros 2 anos eles já, a partir daí, eles já começaram a informar que o ideal é ele ter uma relação compacta, e eles falavam isso para todo mundo, e com um cassete no máximo aí 28, mais de 28 para cima. Então é importante todo mundo se informar também onde está se enfiando, porque às vezes você enfia também um compacto na bicicleta para fazer uma prova em critério. Aí, negão, tá claro que você vai rodar 2 voltas e depois você vai perder os caras, né? Porque você não vai ter passo para conseguir acompanhar o grupo, né? Então, se informa. Antes de mais nada, é uma informação que você tem que ter. É importante a informação da prova. Agora, pessoal, antes de você jogar a sua coroa no lixo, depois de ter ouvido, você está louco para ir subir na montanha, você ouviu o Ronaldo e você viu que você tem uns 53,39, você falou, não tem jeito de eu ir lá fazer essa montanha, porque o Ronaldo falou que eu não vou subir. Calma, Não, existe uma chance. Olhando aqui nessa tabelinha, só para uma informação, se você tiver a compacta 34,28, ela é equivalente a 39,32. Ou seja, não precisa jogar sua coroa fora ainda. Você compra aí uma 11,32 ou até uma 11,34 que já existe no mercado e você não precisa jogar a sua coroa fora e pode continuar com ela e conseguir a mesma relação que você teria numa 34,28. Na verdade, se a gente fosse também falar... é uma economia de dinheiro. Mas se a gente fosse falar sobre isso, né, a gente ia ter que precisar de umas 4 horas, porque há controvérsias. Porque nós estamos falando de uma relação 39, 32, 39, 34, que nem todos os câmbios traseiros estão preparados para utilizar. Porque se você colocar essa 39, 34 no meu câmbio traseiro, ele não vai dar conta. Ele não aguenta. Exatamente, porque ele é um short cage, entendeu? Um short tail. Então, assim, tem essa informação também que atualmente os câmbios já vêm vindo mais compridos, os mais novos, já vem, já vêm maiores. Pelo menos o mid dá para usar, né? Exatamente, exatamente. Então, temos que tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, na minha 39, eu não conseguiria pôr o 32 atrás. O 30 já é sofrido na minha... O meu é um Red 22 manual, né? Mecânico, né? Manual é mecânico. E, cara, o 30 já é sofrido já nele, cara. O câmbio já dá aquela esgarçada lá atrás. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. Eu concordo com as relações, eu adoro os números, acho fenomenal o que o Sérgio falou, mas a gente já está falando de umas bikes já com aquele câmbio mais longo, o long tail ali atrás, né? O long cage ali, né? Para conseguir suportar isso também, né, gente? Então, eu particularmente gosto de treinar na minha indoor e depois, né, Ronaldo, a gente usa outdoor já aproveitando que a gente já fez força para caramba. Então, eu gosto de fazer uma força, e eu gosto da brincadeira. Mas é isso aí. Sergião, você vai ter que ser rápido, velho, porque hoje nós passamos de 1 hora, vocês perceberam, né? Passamos de 1 hora hoje, que foi animal. Foi muito bom. Eu não acho que esse é o problema, não. Não acho que a hora é o problema. Agora, Sergião, aquela dica rápida para quem está nos ouvindo e é triatleta e ouviu aí você falando, qual a relação ideal para ele agora? Aquela diquinha que você daria para o cara que está ali, pô, vou fazer uma prova, tal, vamos pôr, já que nós estamos dando exemplo e o mais comum, nós estamos no Brasil, Ironman de Floripa, cara. O cara vai fazer a prova, tal, qual a relação você indicaria para ele, cara? Que nem o Ronaldo falou da Altiroute, fala aí do Ironman de Floripa, mano. Bom, o Ironman, o ciclismo de Florianópolis é um ciclismo muito plano, né? Quer dizer, tem umas pontes, né, que não consigo nem como subida. Eu acho que lá
a maioria dos atletas, principalmente treinando para fazer um nível de Ironman, não teriam problema nenhum usando 53, 39 com 11,28 atrás. Eu acho que na maioria dos triatlons, eu acho difícil você precisar uma relação acima de um 32 atrás, tendo a 39 na frente. Então, se eu fosse, como tem essa possibilidade hoje em dia, se eu fosse dar um conselho aí para o pessoal, eu ainda, pela minha tradição, ficaria com 53, 39 na frente e usaria 11,32 atrás. Então, Muito essa bom, é a minha muito bom. recomendação. Não, eu acho legal. Por isso que eu perguntei, né? Pô, a gente tem... gente, olha quanta coisa legal a gente trouxe nesse podcast. A gente até falou que era um assunto mais curto, mas o negócio empolgou de tal forma. Isso porque, cara, se a gente deixar o Ronaldo deixar o Ronaldo contar sobre história do ciclismo antigamente, ou como ele disse, da marcha na mão, ou daquele câmbiozinho, fala aí, Ronaldo, aquele câmbiozinho também que tinha uma alavanquinha atrás e depois passou para frente, né, meu? Nós temos aí o câmbio Eu não vou subindo. falar que eu sou do tempo que só tinha 2 marchas, que o ciclista tinha que parar e virar a roda de trás para mudar a relação, né? Eram 2 marchas atrás. Ele pegava, saía da bicicleta para subir, e assim, não é que melhorava, né? Melhorava aquele bocadinho, né? Ele saía, desenroscava a roda com a ferramenta e virava a roda para o outro lado para ter uma marchinha um pouquinho maior, um pinhone, né? Como se diz. Eu ia falar, era quase um pit stop da Fórmula 1, né, velho? Era quase um pit stop da Fórmula 1. Se a gente for comprar essa época aí, né, a gente vai longe. Muita história, gente. A evolução das bicicletas, a evolução... se você buscar, der um Google aí, buscar fotos, vídeos dessas bikes mais antigas, né? Vídeo, como o Ronaldo disse, das montanhas italianas ou francesas, o quanto os caras sofriam, né? Chegava até a morrer lá em cima, né, meu? Como foi o caso lá no Mont Ventoux, enfim. Cada um tem muita história. Ronaldão, manda aquele abraço para os nossos ouvintes e semana que vem esse podcast vai sair na segunda-feira, dia 10, é isso, né, cara? Hoje é dia 10, segunda-feira, mas, né, cara, provavelmente no próximo podcast o Ronaldo vai estar aí, vai voltar cheio de história pra gente, né, Ronaldo? Fala aí, se despede da galera. Você falou do Mont Ventoux, eu vou lá ver o monumento, né, do Mont Ventoux pro ciclista britânico. E até, desculpa, mas eu agora até esqueci o nome dele. Simon. Acho que é Simon. Não, acho que não. Não? Bom, enfim. Mas eu vou estar lá, graças a Deus. Não vou participar, infelizmente, do próximo podcast, mas eu sei que será muito bem cuidado por essas 2 pessoas aqui, essas 2 figuras, e eles falarão provavelmente de um tema muito legal. Eu volto a outra semana, se Deus quiser, e depois eu vou para o Ironman, hein? Eu vou lá, não sei se o Sérgio vai estar lá, mas a gente pode fazer um podcast lá de Florianópolis para falar de Ironman também. Pô, é verdade. Podemos fazer lá, então, hein? Boa. Só falta tornar os caras estão famosos, né, velho? Vocês veem, né? Que a coisa tá ficando famosa. Daqui a pouco a gente vai fazer igual as provas do giro, que eles sentam lá naquelas mesas e comentam, sabe, Ronaldo? Tipo, quando acaba a prova, eles ficam lá comentando, né? E por falar em giro, né, gente? Você tá ouvindo esse podcast agora, o giro tá rolando. O giro começou o dia 6, então... começou, se não me engano, na Hungria, né? Isso, né? Budapeste, é isso? Hungria. Né? Hungria, são 3 etapas lá, contando com um contrarrelógio no segundo dia, né, Ronaldo? É isso, né? Exatamente. Não, desculpa, é que eu vou refazer aqui a minha injustiça, que você falou do Simpson. Tommy Simpson foi o ciclista que morreu, né, lá em cima, no alto do Mont Ventoux. Tem a história dele, que é legal, para quem não conhece. Ele já estava muito mal, ele caiu de lado e ele só falava: não, me põe em cima da bicicleta, me põe em cima da bicicleta. Colocaram ele em cima da bicicleta e não andou mais 100, 300 metros, caiu de novo, aí caiu para morrer, né? Então tem um monumento lá, para quem não conhece, um monumento lá no Mont Ventoux. Eu falo porque eu subi várias vezes aqui no Zwift e sempre aparecia o nominho dele ali no bagulho. Então, Sérgio,
Manda aquele abraço para a turma aí que está nos ouvindo. E, cara, pô, muito obrigado aí pela contribuição dos números aí. Enquanto eu e o Ronaldo falava, o Sérgio só ficou pesquisando os números. Manda lá, Sérgio. Legal, pessoal. Mais uma vez aí, obrigado pela audiência. Então, pelo jeito, a gente não vai ter o Ronaldo semana que vem de novo. Tá bem, né? Eu tô achando que ele não gosta da gente mais. Ele só quer saber de ficar viajando pela Europa, aí tá chique. Não gosta da gente, né, Tonon? Então, não sei. A gente vai ficar de mal com ele. Eu vou gravar do alto do Mont Ventoux, chamo vocês pra gente gravar esse podcast. É verdade. O barulho do vento. Não, barulho eu do espero vento. que o vento não atrapalhe no microfone, mas a gente pode gravar de lá. E o celular pega também. É, legal. Pelo menos manda umas fotos lá pra... De repente a gente adiciona aí no nosso podcast semana que vem aí. Certeza. Falar. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo apoio. Por favor, compartilhem aí com seus amigos aí. Vamos ajudar a crescer o podcast aí. E continuem mandando perguntas e mais uma vez a gente agradece aí pelo apoio, que a gente recebe muita mensagem da galera aí. Com certeza, Mel, com certeza. Mais um super episódio, né? Esse, se não me falha a memória, episódio número 21 do Coach Chat. E aí aqui a gente falou sobre qual a melhor relação, né? Então, deu para entender que, cara, tem N fatores. O seu nível de condicionamento influencia o tipo de prova que você vai fazer. E, cara, antes de qualquer coisa, ouve de novo esse podcast, compartilha ele, porque aqui a gente trouxe muita informação. Por exemplo, aqueles números que o Sérgio disse, eu não sabia que, pô, eu tenho a mesma relação com o pé de vela menor, que o que às vezes fica na nossa cabeça é aquilo que o Ronaldo falou, pô, mas eu vou comprar um pé de vela menor, né? E, na verdade, não é bem isso, você tem a relação lá. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e tchau, turma. Até!